Primeira questão de hoje, vamos lá, que eu acho que é uma questão estrutural, que é a que nos interessa. Bolsonaro e o regime militar. O Bolsonaro não sabe nada do regime militar. Ele começou a cursar a Academia Militar de Agulhas Negras durante o regime militar. Ele conta uma história que é mentira, que quando Carlos Lamarck esteve no Vale do Ribeira, Bolsonaro, um jovem, guiado os militares pelas matas da região onde ele morava, para ajudar o exército a combater o Carlos Lamarck, que passou brevemente por ali e depois consegue se retirar, né? Eles, na verdade, estavam querendo criar um foco guerrilheiro, mas isso acabou sendo descoberto, né? Então, daí o deslocamento de forças do exército para a região. E ele disse, então, que ajudou e foi o primeiro contato que ele teve com o exército e daí que o entusiasmou a seguir a carreira militar. É mentira. Ele mente, porque antigamente, nos anos 90, ele não falava nisso, nunca falou. Nos anos 80, final dos 80 e nos anos 90, eu falo dos 80 porque ele foi candidato a vereador em 88, depois de ter saído com desonra do exército. Ele saiu com desonra, né? Em 86 ficou preso 15 dias, em 87 teve o processo por atentado terrorista, ele entende bem de terrorismo, porque ele estava montando atentados terroristas, né? E quando ele é candidato em 88 a vereador pelo Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, nunca falou desse assunto, nos anos 90 também. Aí quando começa esse século, em certo momento ele começa a inventar essa história, que não tem nenhuma referência, ou nos documentos do exército de citação, ou nos jornais da época, ou informações indiretas, como por exemplo, nos documentos do exército, que ele tenha, que a população local tenha colaborado com o exército, não há referência alguma, portanto é uma mentira, ele está inventando um passado que não existiu. Aí ele entrou na Academia Militar de Agulhas Negras, foi cursar, etc. tal, e ele não entende a história do regime militar, inclusive falsificou vídeos meus, a turma deles, dos fanáticos neofascistas, né? Uma entrevista que eu dei à Univesp TV, já faz tempo, tem aqui, de meia hora, discutindo esse livro que eu quero comentar hoje com vocês, que está sendo relançado, Ditadura Brasileira, 1964-1985, a democracia golpeada à esquerda e à direita. Bem, esse livro saiu em 2014, né? Está sendo relançado. E o motivo da minha entrevista era justamente o livro, né? E eles falsificaram a entrevista, recortaram os 30 minutos, viram 4 e pouco, vocês podem consultar tudo isso no YouTube e vão ver, para tentar montar umas respostas minhas, tirando do contexto, que eles fazem muito isso. Fizeram inclusive agora, anteontem, com um repórter da Folha que fez uma pergunta ao Bolsonaro, eles recortaram, montaram um vídeo falso. Então, falar em fake, são especialistas. Então, por que eu estou falando do Bolsonaro e o regime militar? A questão do regime militar é necessário entender o que foi o regime militar, brevemente. E eu fui certamente um dos primeiros que buscou uma releitura do regime militar. Esse livro saiu em 2014. Né? Já essa releitura tinha começado no livro saído em 2004, 10 anos antes, chamado Jango, um perfil, que é uma análise, fundamentalmente, tem um primeiro capítulo tratando de quem é o Jango, mas é a análise do governo Jango 1961-1964. E também é uma releitura crítica do governo Jango e dos acontecimentos de 64. Era o início de um processo de reflexão que eu estava fazendo sobre a história política do Brasil, primeiro do que aconteceu em 64 e preparando um trabalho futuro. Eu tive outros livros que eu publiquei nesse período, até depois me debruçar e escrever esse que saiu em 2014, Ditadura Brasileira, né? A democracia golpeada à esquerda e à direita, que eu tinha, na verdade, escrito vários artigos no jornal Folha de São Paulo, na página 3, Tendências e Debates, tratando do regime militar, alguns muito polêmicos, um artigo chamado Falácias da Luta Armada, deu uma polêmica danada, e um deles chamava-se justamente Ditadura Brasileira, que deu toda uma polêmica, e aí me abriu os olhos e falei, não, vamos escrever um livro então sobre a história do regime militar, e esse livro saiu pela Editora Lê, está sendo relançado, e o motivo da entrevista foi esse. E qual é a minha tese? Uma das teses, assim, de forma muito sumária. Você não pode chamar de ditadura o período 64-85, durante 21 anos. E por quê? Eu divido em 3 partes. 1964-1968, parte 1. Parte 2, 1968, 13 de dezembro, até 1978, 31 de dezembro. E a terceira parte, 1º de janeiro de 79 até 15 de março de 1985. Vamos explicar as datas e o porquê desses cortes, que não são aleatórios. O primeiro é a primeira fase do regime militar, que vai da queda
queda de João Goulart, da eleição indireta de Castelo Branco pelo Congresso Nacional, com a promessa, o Castelo Branco tinha, de terminar o mandato iniciado, mandato presidencial, a 31 de janeiro de 61, que foi o mandato do Jânio Quadros, né, que renunciou no mesmo ano, a 25 de agosto, e teria eleições dia 3 de outubro de 65. Essa era a promessa do Castelo Branco, cumpriu o calendário constitucional. Porém, traiu esse compromisso, basta ler o discurso, que eu começo falando isso no livro, né? E ele acaba prorrogando seu mandato até 67 e acabaram as eleições diretas para presidente durante 29 anos, só voltamos a ter uma eleição direta para presidente em 1989, né? A última foi em 1960, 3 de outubro. Bem, então essa primeira parte, 64, 68, eu apresento que você não pode chamar de ditadura, por quê? Você teve eleições de 65 para 11 governos estaduais, porque as eleições não eram coincidentes, não havia eleições no mesmo momento para todos os governos estaduais, mas para 11 governos estaduais, você teve eleição para prefeituras de capitais, por exemplo, São Paulo, que ganhou Faria Lima, né? Você tem, nesse período, uma efervescência cultural muito grande no campo do teatro, nem se fala das grandes peças de teatro, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Dos festivais de música, da Excelsior, da Record, da Globo, né? Que foram festivais famosos, o Festival Internacional da Canção, né? Os festivais de música popular, o primeiro foi na Excelsior, depois os outros foram na Record, que foram momentos de grande efervescência cultural, e muitas das músicas eram músicas que conclamavam a um enfrentamento com o regime. Vide, por exemplo, a célebre Caminhando do Geraldo Vandré, né? E que ficou em segundo lugar lá no Maracanãzinho, tal, é célebre. Até hoje nós não temos as imagens, mas temos só o som, né? Sumiram as imagens daquele momento épico, quase, né? Dos festivais de música. Então você tem publicação de uma série de livros, críticos ao regime de reflexão, etc., como o Quarupi, que pega a história do Padre Nando, um grande livro do Antônio Calado, jornais, né, que sofrem alguma pressão, mas ainda publicam, são jornais muito críticos, como o Correio da Manhã, especialmente, que simboliza muito o período. Você tem uma efervescência, a revista Realidade nasce em 66, né, uma revista de reportagens brilhante, né, aqui da Editora Abril. O Jornal da Tarde é de 66, do grupo O Estado de São Paulo. No Rio de Janeiro também a importância do Jornal do Brasil. Em suma, ainda nesse período 64, 68, convive uma tentativa de imposição do autoritarismo com uma presença ainda democrática, de instituições democráticas. É um período, portanto, que convive essas duas coisas. Você não pode chamar de ditadura quando você tem essa pluralidade que eu citei no universo cultural e a existência, mesmo com a imposição do bipartidarismo no final de 65, após o AI-2, adicional número 2, mas você tem eleições, né? Então, que ditadura é essa que você tem eleições, né? E reconhecimento do resultado eleitoral? Claro, isso é parte do bipartidarismo, tem a ver com a derrota que o regime militar teve em 65 no estado da Guanabara. O estado da Guanabara era a cidade do Rio de Janeiro, né? Que existiu como estado entre 1960 até 1975. Né? Quando 60 porque a capital foi para Brasília, e 75 porque houve a incorporação do estado da Guanabara mais o estado do Rio, que tinha a capital em Niterói. Aí o novo estado do Rio nasceu com capital no Rio de Janeiro em 1975. Bem, teve eleição em 65, Negrão de Lima acaba vencendo, houve eleição em Minas Gerais também com a derrota do candidato do regime militar, e o regime impôs à força o bipartidarismo. Então você tem esse período 64, 68, você não pode usar o conceito, no sentido de conceito político, ditadura, com esse breve reflexão que eu fiz aqui sobre o que estava acontecendo naquele período, né? Agora, você tem que chamar de ditadura o período de vigência do ato adicional número 5, de 13 de dezembro de 68, se você quiser lê-lo, você encontra rapidamente, o ato mais arbitrário da história brasileira, dava poderes absolutos ao presidente da República. Ele foi promulgado no Palácio das Laranjeiras pelo Costa e Silva a 13 de dezembro de 68, né? E que vigora até 31 de dezembro de 78. Então, esse período você tem a supressão, o presidente tinha todos os poderes absolutos, né? Caçou, já tinha caçado antes, mas a partir daí caça direitos políticos, tem, em suma, você dá todos os poderes ao poder executivo, né? Que já estava construindo esses poderes no período 64 68, mas que consolida no período 68 78. Então, é o período
período do arbítrio em larguíssima escala. Basta ver que é o auge do período das prisões, das torturas, das mortes, dos desaparecimentos, etc, 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 etc. Que é o período, portanto, de vigência do adicional número 5. Agora, você não pode chamar de ditadura o período 1º de janeiro de 79 a 15 de março de 85. E por que essas datas? A 1º de janeiro de 79 foi a Constituição, que tinha sido alterada pela emenda constitucional número 1 de 69, a Constituição de 67, profundamente, já que é quase que uma nova Constituição, emenda constitucional, em 79 foi restabelecidas as imunidades parlamentares. Você não pode chamar de ditadura quando você tem imunidades parlamentares. Você não pode, por exemplo, caçar os parlamentares, o parlamento aberto, isso é um absurdo quem chamar de ditadura. Não pode chamar de ditadura quando em 79, em agosto, você tem anistia a todos os presos políticos, banidos, caçados, exilados, que retornam ao Brasil. Então, será... Que ditadura é essa que você tem anistia? Isso não existe, né? Então, o que eu estou querendo expor rapidamente aqui, eu me estendi um pouco, é que você, em termos cronológicos, depois nós vamos aprofundar essas questões, né? Então é necessário entender o corte do período, saber onde você tem um período que é ditadura, onde você convive formas de autoritarismo com resquícios democráticos, né, presentes, então você não tem plenamente o regime ditatorial. E de 79 a 85, vale destacar, foram criados 5 partidos políticos, acabou o bipartidarismo, um dos quais foi o PT, que era o número 3, né, que os partidos tinham de 1 a 5 os números, né, e o PT era 3, tanto que era 11, 12, 13, 14, 15, né, mas para governador o Lula até foi candidato aqui em 82. Como é possível falar de ditadura quando você tem eleições diretas para os governos do Estado? E onde a oposição venceu e levou, basta recordar o triângulo de ferro da política brasileira. Em São Paulo, o PMDB ganhou com Franco Montoro, em Minas Gerais, o PMDB ganhou com Tancredo Neves, e no Rio de Janeiro, o PDT, Partido Democrata Trabalhista, venceu com Leonel Brizola. Eles ganharam e levaram. Ou seja, você não pode, portanto, chamar de ditadura, isso aí é um absurdo. A oposição ganhou em outros estados também, só fiz muito sumário, como, por exemplo, Paraná, Goiás, etc. Né? Então, grosso modo, você tem de chamar de ditadura essa década, entre 68 até 1978. E o livro, além dessas questões, ele apresenta uma outra leitura do regime militar que é desconhecida, né? Fatos que acabaram caindo no esquecimento, personagens, acontecimentos, e busca uma reflexão, rompendo com aquela análise ou de ninguém segura esse país, de Brasil é meu deixo, aquela coisa tal, ou achar que todo o período foi uma ditadura militar. Portanto, é uma análise equilibrada, tentar ser original frente a um tema que tinha sido trabalhado por alguns pesquisadores e outros trabalhado fora da universidade de forma panfletária. Então, o livro trata dessa questão. E quando o Bolsonaro quer entrar nessa discussão, ele não tem competência. E não tem competência por quê? Porque ele não conhece, ele não estudou. A referência dele é um livro de um torturador, de um assassino, Carlos Alberto Brilhante Ustra, então capitão aqui no DOI-CODE, aqui em São Paulo, no então Segundo Exército, que matou dezenas de brasileiros. Portanto, a referência dele para discutir um período é de um torturador, de um assassino, que era valente e torturando presos políticos, presos. Não era um capitão que, por exemplo, fosse na Itália lutar contra o nazifascismo, como foram aqueles da FEB, da Força Expedicionária Brasileira. Era um covarde que só era valente em 4 paredes, massacrando presos políticos indefesos, né? E maculando também a farda do Exército. Então a referência do Bolsonaro é de um assassino. E como que ele pode querer discutir história do regime militar? E eu fiz um breve, eu vou voltar a essas questões, nós vamos ter tempo para isso, né, em outras lives, mas como ele pode discutir a complexidade do que foi o regime militar no campo econômico, político, cultural, né, quando ele não tem referências históricas, né, porque ele não estudou, ele não leu, a referência dele é de um assassino, que fala o quê? Só da violência, só da repressão. Né? E aí isso não é fonte, você pode, parte disso vocês acessam aqui, desses facínoras, o www.ternuma.com.br. Se vocês quiserem consultar literatura de facínoras, vocês encontram aqui. O que é Ternuma? É uma abreviação de terrorismo nunca mais, feitas pelos neofascistas. Então vocês encontram aqui. Certo? Então, eu quis só fazer esse primeiro ponto, fazer uma análise de Bolsonaro e o regime militar, mostrar que ele, devido à sua ignorância, à sua preguiça, seu desinteresse pelo estudo, e aí não é novo, o desinteresse pelo estudo já foi demonstrado inúmeras vezes, eu já citei hoje, eu vou voltar essa questão para mostrar como isso é uma característica da sua personalidade, né? Ele não trabalha, hoje mesmo, né, eu comentei no jornal Primeira Hora a agenda dele.
Não é agenda, é uma agenda de um preguiçoso, um cara que não trabalha, né? E quem não trabalha é preguiçoso, vocês sabem o que é. Eu peguei a agenda supostamente dele de trabalho. É intolerável que um presidente da República. Portanto, ele é, nesse sentido, ele é igual o Lula, viu? Lembre-se algo que eu já disse. Vocês acham no Google, eu estudei as agendas do Lula, escrevi vários artigos de ministros da Dilma, do Lula, escrevi vários artigos, vocês vão encontrar isso, especialmente no jornal Folha de São Paulo, mas não só, tem alguns no jornal O Estado de São Paulo. E isso é importante, porque quando você não tem rabo preso com ninguém, você pode fazer uma análise republicana, ou seja, não tem a história de você falar de A contra B. O legal é você se dissociar de A e de B e ter uma reflexão independente e mostrar que o Brasil é muito maior do que essa falsa contradição Bolsonaro e Lula, que no fundo eles são a mesma coisa. Então, esse é o primeiro ponto. Vamos fechar, que é a questão de Bolsonaro e regime militar. Falta conhecimento, estudo e reflexão para entrar nessa discussão. Recomendo também, evidentemente falei no meu livro, o Hélio Gaspari, os 5 volumes do Hélio Gaspari, que são essenciais para o conhecimento do regime militar. E tem uma outra bibliografia muito longa, que se vocês quiserem, uma outra hora com mais calma, até fatiando essa bibliografia nesses 21 anos, momentos, recortes que foram muito importantes, relatos que muitos caíram no esquecimento e tem muita qualidade. Eu sempre gosto de citar um do Carlos Chagas, 113 Dias de Angústia, que foi secretário de imprensa do Costa e Silva, que é um dos relatos jornalísticos daquele período, certamente, da doença do Costa e Silva em 69, é o melhor, pegando aquelas contradições no interior do poder. É muito bom, é um livro que não sei se foi reeditado, mas é referência obrigatória, tá?